Mostrou até o mapa aqui das 7 igrejas, né? Não eram as únicas, tá? Existiam mais comunidades religiosas, mas Jesus escolheu essas 7 igrejas para representar os principais problemas ou elogios, né? Ou críticas à comunidade cristã da época, tá bom? Porém, além de serem cartas de fato direcionadas à igreja, né? E tinham que ser, a gente falou aqui, tinham que ser igrejas reais, com problemas reais, com cartas dizendo a solução para problemas reais, porque senão o anjo falou para João, né, escreve e manda essas 7 igrejas, tem uma ordem dele no capítulo 1 para fazer isso. Se os indivíduos da igreja, né, recebessem uma carta falando coisas que não tinham nada a ver com o ambiente deles, eles iam falar assim, João enlouqueceu, né, ele está maluco, né? Então assim, percebam que as cartas endereçavam ou tinham um propósito, né, de resolver ou de alertar para problemas que realmente existiam. Porém, nós vimos que uma segunda forma de encarar isso, né, é a de que representavam períodos da história cristã. E isso é muito interessante quando a gente analisa, tá bom? Então vamos lá. Se a primeira igreja, qual é a primeira igreja? Pode colar aí, cole da sua Bíblia aí, no capítulo 2, tá bom? Nem todo mundo tem facilidade com os nomes, eu particularmente tenho alguma dificuldade de lembrar os nomes em sequência das igrejas, né? Mas vamos lembrar, Éfeso, qual foi o período da igreja que representou Éfeso? Nós já estudamos, o período apostólico, de como a igreja saiu das mãos de Jesus com toda a pureza, as doutrinas puras, né? Jesus tinha acabado de transmitir, e a gente marcou que esse período terminava no ano 100, por quê? Mais ou menos ali para arredondar da morte de João, tá bom? Então o último apóstolo que conviveu com Jesus e que podia, né, manter as doutrinas, e ele fazia esse trabalho de manter as doutrinas puras, né? Ah, mas Paulo também fazia esse trabalho e ele não teve contato com Jesus. Quem falou? Quem falou que ele não teve contato com Jesus? Ele teve um contato. Ele não teve contato com Jesus humano, ele teve contato com Jesus glorioso já, né? Ele teve uma visão de Jesus e ele foi instruído, né? Então Paulo não conviveu com Jesus terrestre, humano, mas ele teve a instrução de Jesus também. Eles consideravam apóstolo. Só um paralelo nesse assunto, não é nem o tema. Jesus ele alerta que você não acredite na volta dele. Por exemplo, você fala que ele está lá no quarto, você fala que ele está no deserto. Esses são falsos profetas, né? E todo olho verá. Mas parece que ele aparece assim de vez em quando. Mas não é a volta dele. Você está correto, tá? Mas não é a volta dele. Ele apareceu para alguns profetas, né? Na verdade, nós vimos que ele apareceu para Daniel. O mesmo Jesus apareceu para João. Os 2 profetas apocalípticos viram Jesus. Daniel no capítulo 10, está lá a representação, né? Um ser, cabelos brancos, olhos como de fogo, né? Roupas talares brancas, pernas e pés como de metal polido, a sua voz como de muitas águas. A mesma descrição aparece em Apocalipse no capítulo 1. Então os 2 puderam ver Jesus. Fora que nós tivemos os 3 discípulos que subiram ao monte da transfiguração e viram Jesus ali. O que é o transfigurado? Nada mais é que o Jesus ido, né? Nesse caso, Jesus ainda não tinha ido. Ainda não tinha ido, exatamente. Tá? Então veja, Jesus aparece, né, para diversos personagens ao longo da história. Mas o que a Bíblia está falando que todo olho verá, significa na sua volta. O evento mais importante que vai ter na Terra, né? Não tem nenhum outro evento mais importante. Você já parou essa semana para pensar sobre esse movimento? Curioso, eu me imagino, principalmente quando eu estou com problemas, né? E todos nós temos problemas na vida, né? De toda espécie, né? Mesmo que seja no trabalho, mesmo que seja você está com medo de alguma coisa no seu trabalho ali, porque você acha que não vai ser bem sucedido ali, né? Eu fico me imaginando, após já a fase de toda essa complicação que vem sobre a Terra aí, que nós vamos estudar, eu me imagino já sentado embaixo de uma das árvores lá no céu, sabe? E olhando assim aquelas campinas todas, falando assim, puxa vida, que bom que já passou aquele período. Eu me sinto assim, tá? É uma forma de eu me transportar ali. Mas você já pensou sobre a volta de Jesus, sobre o céu? O Apocalipse vai te fazer pensar sobre isso, tá bom? Bom, qual foi a segunda igreja então? A igreja de Pérgamo, né? E nós vimos, desculpa, a igreja de Esmirna.
E a igreja de Esmirna foi caracterizada pelo quê? Pela perseguição, tá? Pelo sofrimento. A igreja cristã foi considerada seita, ela foi perseguida principalmente pelo Império Romano, mas não somente pelo Império Romano, foi perseguida também pelos judeus, né? Que não aceitavam aquilo ali, e inclusive muitos judeus denunciavam os cristãos ao Império Romano, né? Então foi um período de muito sacrifício. Também por quê? Porque os imperadores, desde Augusto, lá o Augusto, quando Jesus nasceu, né? Ele se colocou como um objeto de adoração. Então, a partir de Augusto, os imperadores começavam a se julgar como deuses e deveriam ser adorados. E, claro, os cristãos não iam prestar nenhuma adoração aos imperadores. Então, eles eram perseguidos muito fortemente por conta disso. Tá bom? Diocleciano foi um deles, tá? que não se contentou, né, de que os cristãos não o adoravam, e aí perseguiu muito. Fez uma perseguição tão forte que nós vimos que foi aquele período de 10 anos, do ano 300 até o ano 303 até o ano 313, tá bom? Foi de intensa perseguição, que é mencionado no verso 10, vocês podem ver ali, ó, tereis tribulação de 10 dias proféticos, 10 anos, de fato ocorreu, tá? Então essa segunda igreja foi do ano 100, né, quando o último apóstolo morreu, arredondando, até o ano 313, quando a igreja foi fortemente perseguida, e a partir daí Satanás muda a tática. Tá? Lembra que eu falei aqui? Satanás tem duas formas de agir principais. Ou ele persegue, né, sem piedade, ou ele mistura o erro com a doutrina sã. Nós vamos ver o jogo dessas duas coisas sendo usado nas igrejas aqui. Tá bom? Terceira igreja, então, que nós vamos ver hoje. Qual é a característica principal da terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo? Tá? Eu já vou adiantar para vocês que o tema da igreja principal é exaltação. Por quê? Por que esse termo? Porque Constantino, lembre-se disso, ao final do período 313, né, que eu falei da perseguição, Constantino assume o poder, e aí ele tem uma sacada brilhante, né? Ele era um político, né? E ele falou assim: puxa vida, pagão e cristão separado, brigando, né? Não, são todos eleitores, claro, não tinha democracia naquela época, né? Mas falou assim: são todos eleitores, beleza, vou juntar eles, né? E ele fez isso. Como é que ele fez isso? Ué, ou ele inventou, ou ele disse que teve, ou alguém disse que ele teve, ou é tradição, mas disse que ele sonhou, tá? E ele viu um símbolo de uma cruz e uma voz que dizia: por esse símbolo você vai ganhar, você vai vencer. Tem um detalhe, tá, que em cima dessa cruz tinha o sol. Você vê todas as igrejas católicas com auréolas, o sol, todas essas coisas, né? Exatamente. E aí? Não sei se cabe, tá? Só me corrija se estiver errado. Eu costumo sempre fazer assim, pelos selos da época, né? Essa época que é a época de cavalo negro, né? Que é mentira, surge aquela monte de mentira, falsidade. A gente consegue ter maior interpretação. Você pergunta, você associa lá no selo. Então você sabe exatamente o que está acontecendo nessa igreja, né? Eu estou justamente falando, para a gente lembrar nas próximas linhas proféticas. Perfeito. O que o Renato falou é o seguinte: vai ter uma associação dos períodos das próximas linhas proféticas com esse, tá bom? Então vai ter um cavalo, né? No 7 selos aparece um cavalo lá que vocês vão ver exatamente representar essa igreja nesse período, tá? Exaltação. Mas exaltação por quê? Porque a igreja foi tirada de uma seita perseguida e foi colocada como religião oficial do império, tá? Exaltação própria. E aí vocês veem Satanás já mexendo as coisas e começando a alterar o seu esquema, né? Agora, a ideia de Satanás é misturar o erro com a doutrina. Como que ele faz isso? Ele mistura a igreja, põe a igreja em evidência, a partir daí os seus membros começam a se sentir orgulhosos por fazerem parte do império, né? Cidadão romano, cidadão católico romano, né? Estava começando a informação ali. O bispo de Roma começa o processo de ser elevado às alturas, ao ápice, tá? Do poder no cenário ali da Europa, onde era o Império Romano. E aí o Império Romano Ocidental, que nós estamos falando principalmente, tá bom? Então esse é o período que envolve a igreja de Pérgamo. Que cidade era essa Pérgamo, tá? Ela era a capital daquela região
da Ásia Menor Ocidental. Hoje é Tá? a Turquia ali? Oi? Hoje é a Turquia ali? Acho que é a Turquia, é a região ali da Turquia, né? Fala duas dimensões que ali é o trono de Satanás. Isso, nós vamos tratar isso aí, exatamente. Tá? Então veja, Pérgamo, uma cidade importante, tá? Ela competia com Éfeso em termos de poder, embora ela fosse a capital, ela também tinha todo um poder de comércio ali. E o curioso é o seguinte, como é que Pérgamo veio cair nas mãos do Império Romano? Não foi por conquista, foi o principal, vamos dizer assim, rei, era de um império chamado Pérgamo, o mesmo nome da cidade, tá? Esse rei chamava-se Átalo III. O que ele fez? Ele falou assim, ele fez um testamento: após a minha morte, todo o meu império de Pérgamo será passado para tutela, para as mãos de Roma. E assim aconteceu, tá? Assim que ele morreu, Pérgamo foi instituída e foi colocada junto, e foi colocada como capital da província ali da Ásia Menor, capital romana, né? Então esse é assim o contexto. Pérgamo também tem uma ligação com o quê? O que lembra Pérgamo? Pergaminho, tá bom? Como é que eram as escritas no passado? Se usava o quê? Papiro, vocês estão lembrados? Papiro. Da onde vinha o papiro? Couro de animal? Hã? Couro de animal? Não, antes do couro de animal. Quem usava couro de animal, né, era bem ali, os hebreus faziam isso, né? Mas vamos dizer, uma tecnologia mais moderna, o papiro, tá? Era produzido pelo Egito, ok? Houve um conflito e o Egito falou assim, tá bom, não entrego mais papiro, agora vocês vão ficar sem onde registrar suas informações. Pérgamo pesquisou ali com os materiais que tinha, com as plantas, e acabou com os recursos que tinha ali, e acabou desenvolvendo um material com tecnologia superior ao papiro, chamado pergaminho, tá bom? E aí as escritas eram basicamente colocadas nesse tipo de material. Vejam que a necessidade desenvolve ali a tecnologia, né? Então já acontecia nessa época também, ok? Bom, vamos fazer uma passada rápida aqui em Pérgamo e a gente daí vai para o texto bíblico, tá bom? Como eu falei, o período que caracteriza essa igreja, então, é de 313, por quê? Foi um período que terminou aquela perseguição ferrenha que eu falei para vocês. Constantino assume, põe a igreja no cenário como parte da religião do Estado e vai até 538, por quê? Esse ano é bem conhecido, né? O que acontece em 538? Posso lutar? A gente viu isso lá em Daniel, quando a gente estudou, tá? Tá bom, eu vou dar um desconto, vocês faltaram. A 538 foi quando caiu a terceira daquelas 3 tribos bárbaras. Lembra? Vou voltar um pouquinho. O grande animal terrível e espantoso de Daniel, Daniel 7. Esse animal tinha 10 chifres, tá bom? E a profecia diz que 3 deles caíram na medida em que um pequeno aparece e se desenvolve. E esse pequeno é a ponta pequena que tem olhos e boca e falava palavras arrogantes contra Deus. O que vocês estão vendo aí surgir? Vocês estão vendo surgir aí o poderio da Igreja Católica e o Bispo de Roma se destacando. Justamente dessas 3 tribos bárbaras que foram dizimadas ou eliminadas ou se misturaram com outros povos, a terceira justamente caiu em 538. E aí o Papa pôde, leve e solto, se tornar poderoso na região da Europa. Lembre-se que o Império Romano comandava a Europa, tá bom? Porém, quando vieram as tribos bárbaras e invadiram, elas fatiaram o Império Romano. Os imperadores tinham que pedir permissão para os líderes, né, bárbaros, para assumir o trono. Ficou fraquíssimo o Império Romano. E aí, um imperador, ele então mudou o trono de Roma lá para Constantinopla, surgindo então o que a gente conhece como Império Bizantino ou Império Romano Oriental, tá bom? Então, ocidental, oriental. Ocidental foi fatiado pelas tribos bárbaras, o oriental permaneceu mais tempo, tá, com o imperador lá em Constantinopla, ok? Essas tribos ficaram brigando, a única autoridade que tinha ali era o bispo de Roma, tá? Então houve um conchavo entre o bispo de Roma, conchavo mesmo, tá? Eu não estou sendo aqui, não estou fazendo uma crítica, estou falando história, tá? Eu tenho um livro documentando isso.
Conchava entre o bispo de Roma e o imperador romano que estava em Constantinopla, no sentido de um elogiando o outro, mas principalmente a mensagem dizendo assim: você, bispo de Roma, é o mais importante dos bispos de todas as igrejas. E o bispo de Roma pedindo a proteção do imperador de Constantinopla para que ele pudesse assumir. Tá bom? Olha, haja com a igreja da mesma forma que você age com o império. Essa foi a mensagem que o bispo falava para ele. Tá? Com esse conchavo foram mandados exércitos, foram feitas articulações políticas e as 3 tribos caíram. Aí o bispo de Roma sobe, exatamente nesse ano 538. Tá? Então, para efeito de classificação dessa igreja, a gente coloca de 313, quando a igreja passa a se tornar importante no Império Romano, até 538, quando o bispo de Roma assume acima de qualquer outro poder. Tá bom? Ficou claro para vocês? E onde está aí o trono de Satanás se ele só vai no final? Vamos chegar. Por que fala do trono de Satanás aqui? É bem fácil a gente entender. Tá bom? Que mais? Só repetindo aí, através do edito de tolerância de Milão, Alaquiano 313, tá? A legalização do cristianismo no Império Romano. Então muda completamente de figura, tá bom? Que mais? Império Romano, principalmente aí Europa em torno do mar Mediterrâneo. Essa é a área ali do Império Romano. O bispo ganha status de rei? Ele tinha status de imperador. Né? Ele na verdade tomou até o próprio nome, né? Pontífice máximo, né? Ou seja, mesma coisa, né? Aí falando, esse é um historiador, tá? Edward Gibbon. Ele fala muito detalhadamente do Império Romano, das tribos bárbaras. É uma leitura extremamente difícil, tá? Ele é muito erudito, esse autor aí, é difícil entender, mas está lá os relatos que mostram, né, toda essa parte das tribos bárbaras. Bom, resumindo, tá? O elogio que vai ter para essa igreja é: conservas o meu nome e não negaste a fé. De fato, mesmo com a mistura religião e Estado, manteve-se um povo ali que foi fiel, tá bom? Qual o conselho? Né? Arrepende e se não, venho a ti sem demora. Nós vamos ver isso daí, tá? E a promessa ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca. A gente vai ver isso quando a gente tratar aqui na Bíblia, tá bom? Muito bem. Então vamos para o texto bíblico aí, verso 12. Quem pode ler para mim? Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Opa, que cenário é essa de quem é que tem uma espada na boca de 2 gumes? A gente viu, se você voltar aí no capítulo 1, verso 16, na figura de Jesus, quando aparece Jesus glorioso, que é a descrição dessa parte, no verso 16 vai falar que uma espada saía da sua boca, e essa espada era de 2 gumes, tá bom? E a gente já leu, quem quiser anotar aí, não vou ler de novo, Hebreus 4, verso 12, vai mostrar que a espada representa o quê? A espada, a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela, quando tomada no coração, ela faz com que você possa distinguir os seus pecados nas maiores sutilezas, tá? Então, em vez de você ter aquele pensamento, acho que isso daqui Deus não vai ligar se eu fizer, Deus é bom, Ele não vai ligar. Você tem esse pensamento permissivo. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai falar assim: Deus é preciso. Até mesmo um pequeno desvio meu, eu não estou. Pois não? O casal que se batizou hoje. Opa! Eles querem conhecer mais da Bíblia, mais fundo. Sejam bem-vindos e parabéns pela decisão. Sejam bem-vindos. O Guilherme, que é o professor, tá bem? Sintam-se à vontade. Vou ficar com saudade de vocês, tá? Mas aqui é uma turma muito boa. Sejam bem-vindos. Obrigado, César. Maravilha. Sejam bem-vindos, tá bom? Essa é uma classe só de estudo de profecias, tá? Então, no primeiro semestre a gente estuda Daniel, no segundo a gente estuda Apocalipse. Então, nós podemos ir verso a verso com bastante detalhes, tá bom? Muito bem. Então, vejam assim, essa espada representa a capacidade da Bíblia de distinguir o erro na maior sutileza possível, tá? Então, quando você estuda a Bíblia, você percebe que você é impuro, que você é pecador,
Vocês já encontraram pessoas que têm a sensação de que não tem pecado? Eu já encontrei. Não, eu sou bom, Deus vai me considerar. Né? Já ouviram pessoas falar assim, não, aquela pessoa, ela não segue nada de religião, mas ela é tão boa que Deus vai considerá-la. Entendeu? Porque a pessoa não tem a espada de dois gumes, que é capaz de distinguir no detalhe como que é o pensamento de Deus em relação ao pecado. Tá? Então essa aí evoca novamente a mesma figura dessa espada de dois gumes. Agora sim, o Chile está nervoso aqui, cara, falando desse verso aí. Vamos ler o verso 13? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto, a minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre nós, onde Satanás habita. Pessoal, Pérgamo, tá? Era uma cidade extremamente pagã. E por ser extremamente pagã, ela tinha muitos templos dedicados à religião pagã, tá? O conceito aqui é de que aonde Satanás consegue colocar e implementar a sua falsa doutrina através do paganismo, de forma tão disseminada, tão ampla, né? Com muitos templos dedicados ao paganismo, né? Satanás tem o quê? O domínio, ok? Então aqui é uma referência a que essa cidade, ela era de fato dominada pelo pensamento de Satanás. Veja, o cristianismo ali, ele estava nascendo, né, na época dos apóstolos, mas quem dominava mesmo o espírito era os templos pagãos e o pensamento pagão, né? Então vocês vão notar que até no verso 14, essas ideologias pagãs vão ser mencionadas aqui, tá? Então o reforço todo é esse de que Satanás está agora numa nova política, a ponto de que ele tem o seu trono agora, né? Ele manda, ele comanda ali as pessoas, aquelas que não servem a Deus, a ponto de colocar as suas doutrinas falsas, tá? E o grande perigo, vocês já podem então perceber, que é a religião, a igreja. Como que a igreja vai se comportar perante essa atitude de Satanás? E essa é a descrição desse período. Lembre-se o que eu falei no início, desculpa. Lembra que eu falei no início? O período que caracteriza aqui, a palavra que caracteriza é exaltação. A igreja se exaltando. Então ela está se colocando em risco de realmente aceitar as doutrinas lançadas por Satanás. E é isso que está dizendo aqui. Nós vamos ver. Me parece que aí tinha muitas associações, né? No comércio lá, as pessoas tinham que se tornar sócios dessas associações para poder comerciar seus produtos. E essa associação tinha um caráter pagão, que ela sustentava uma divindade. Então havia muito problema com o comércio lá em Pérgamo, e todo mundo estava envolvido, porque se você não se envolvesse, não fosse associado, você não conseguia vender nada, não podia operar no comércio. Esse comércio era feito principalmente por estatuetas de deuses pagãs. Tá? Quando o cristianismo começou a penetrar nessas cidades, esses artesãos começaram a perder o comércio. Tá? Inclusive eles perseguiram, até os apóstolos foram presos por causa disso. Ó, vocês estão transtornando o nosso capitalismo aqui. Né? É isso mesmo. Tá? Então assim, principalmente, o conceito de trono de Satanás é domínio, né? Muito paganismo ali, então Satanás ali dominava completamente, né? Agora, uma referência a Antipas. Quem é esse Antipas que aparece aí? E é chamado de minha testemunha, né? Não há nenhum registro histórico sobre esse Antipas, tá? Nem na Bíblia, nem fora da Bíblia. Possivelmente possa ter sido uma pessoa de fato que ali morreu, né, sendo perseguido ali, ele testemunhou, né, e foi morto, e se tornou, né, o nome dele foi colocado aqui. Pode ser também só uma representação dos problemas que a igreja ali enfrentou, né, em relação ao testemunho do cristianismo. Tá? O fato é que nós não temos mais informação sobre Antipas. Vamos ler o verso 14? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem.
Muito bem. Se vocês voltarem ao verso 13, lá que tem um negócio muito significativo no meio do verso. Olha, conheço o lugar que habitas, que é o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E aí faz a menção a esse Antipas, que foi um representante aí do testemunho. Então, assim, é o trono de Satanás, mesmo assim Deus tinha pessoas fiéis. Perceberam o jogo? E agora esse jogo, tá? De uma igreja infiel, dominado pelo paganismo de Satanás, porém uma igreja fiel, né? Recebendo as doutrinas puras do Evangelho, se estende agora ao capítulo 14. Então aqui a Bíblia começa a mostrar esse público, ou esses cristãos que receberam a doutrina falsa de Satanás. Então lembre-se, tem um grupo que permaneceu fiel, Deus sempre tem a sua igreja, porém a maior parte da igreja agora começa a se desviar. E como? Nós já estudamos, né, no capítulo 2 aí, na primeira igreja, lembra dos nicolaítas que a gente mencionou? Você pode ver isso aí no verso 6. O que eram essas obras dos nicolaítas que Jesus fala que odeia essas obras? Era porque eles tinham o pensamento de que você não precisava guardar toda a lei de Deus. Então, assim, se você quisesse adulterar, não tinha problema, tá bom? Diga. Foi nessa época que foi o Papa, mas o imperador mudou a lei de Deus? Isso, na terceira igreja. Começou o processo de mudança, tá bom? Com Constantino, justamente. A gente vai falar mais disso daí. Quando ele mudou, quando ele trouxe a igreja para ser a religião do Estado, ele também começou a unificar o dia de guarda. Os pagãos guardavam o dia do sol, que era domingo, tá? E ele trouxe os cristãos também para guardarem esse domingo. Nessa época é Éfeso, primeiro século ainda. Não entendi, desculpa. Essa época do Nicolaíta? Não, peraí. É que ele fez uma pergunta se referindo à terceira igreja, tá? Eu estou só citando um exemplo da primeira igreja onde é mencionado os nicolaítas, tá bom? Então, assim, a pergunta dele correta foi na terceira igreja que começou a mudança do sábado para o domingo, ok? Mas que se agravou também com a doutrina. Veja, se lá na primeira igreja tinha os nicolaítas, agora ficou mais grave, porque ele vai mencionar a doutrina de Balaão. Quem lembra quem foi Balaão? Todo mundo conhece aí. O que foi a coisa que Balaão fez em relação a Israel? Se vendeu para... Recebeu dinheiro. Eu gostei da expressão dele, se vendeu. Balaão tinha um interesse nos seus próprios negócios, tá bom? E para isso, ele prestou serviços para Balaque. Para fazer o quê? Primeiro, Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Deus permitiu que ele amaldiçoasse? Não. Toda vez que ele chegava para falar A, Deus mandava ele falar B. Né? E falava B, ou seja, ele dava uma bênção para Israel. Ok? Daí o que ele fez? Esse é o ponto principal. Fez uma orgia, né? Não, qual a sugestão que ele deu para Balaque? Que foi fatal. Faça uma festa. Uma festa. O que tinha na festa? Concubina. Primeiro, comidas. Comidas sacrificadas aos ídolos. Se era uma festa dos pagãos, tá? Havia então ídolos e havia comidas aos ídolos. O que mais? Que foi feito? Bebedeira. Pessoal, prostituição. O que aconteceu ali? Olha, dá uma festa, põe aquelas mulheres dançarinas bonitas, pagãs ali, e os filhos de Israel vão ficar babando e vão lá. Tá? Foi essa a ideia. Em linguagem popular de hoje, essa foi a ideia que Balaão deu a Balaque. Tá? Então, o que ele fez? Ele fez com que o povo de Israel se prostituísse. Lembre-se qual é o significado de prostituição na Bíblia, quando aplicada à profecia. Trocar o Senhor por outros ídolos. Contaminação da doutrina. Né? Tanto é que a igreja de Deus é representada por uma mulher pura, vestida de branco. E a igreja de Satanás, ou a associação de Satanás, é representada pelo quê? Uma prostituta, vestida com roupas berrantes, como uma prostituta fazia naquela época. Tá bom? É interessante perceber, então, que já desde o começo da igreja já existia infiltração de ideologias dentro da própria igreja. Sem dúvida, sempre teve. Hoje não é diferente.
Sempre teve. Então, o perceber, o saber que isso existe, porque existe um trabalho forte no imaginário, né, coletivo, de forma a tentar enfiar doutrinas na cabeça dos próprios cristãos. E aí eles acabam se voltando para contos de fadas e acreditam que aquilo ali é verdade e que a Bíblia passa a ser uma coisa retrógrada, né? E aí eles acabam desviando da doutrina pura, que é o que a gente sabe que existe. Aí em Apocalipse a gente vai ver mais à frente da igreja pura, vestida de sol. O que ele está falando é o seguinte: as pessoas hoje, nos nossos dias, substituem ideologias pela Bíblia. Então, que bonito, eu vou cuidar disso, né? Eu não vou ser racista, não vou, né? Mas vem cá, a Bíblia já falava isso há muito tempo, só que não assim, com raça. A Bíblia não liga para raça, são todos. Deus não faz acepção de Por pessoas. exemplo, conceitos outros, né? Por exemplo, você pega lá um filme de Nárnia, né? Aí ele tem mitologia. Aí a pessoa, não, foi C.S. Lewis que escreveu, mas ali tem mitologia, né? Aí você pega, por exemplo, são vários conceitos que vão empurrando junto, misturando e trazendo conceitos errados. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está pautado na Bíblia ou não. Por exemplo, eu infelizmente não nasci na igreja, então eu via muito filme antes, né? Aí você viu, por exemplo, um filme do vampiro lá. Teoricamente, o vampiro, você pegava uma cruz ou jogava uma água benta e ele não entrava na igreja. Então, no inconsciente, no imaginário coletivo, eu, pelo menos, achava assim, não, dentro da igreja não vai ter gente tentando, não vai ter nicolaíta. Entendeu? É impossível entrar. Mas por quê? Se for colocado no imaginário... Aí hoje eu trabalho no meu coração e na minha mente, você vê que, infelizmente, Tem, pessoal. Jesus já a gente deixou tem isso que claro. trabalhar baseado na Bíblia para lutar contra essas ideologias e não permitir que elas entrem na igreja. Como que Jesus falou isso? Ele usou que exemplo? Trigo e joio. Senhor, queres que arranquemos o joio? Não, porque você pode atacar o trigo junto, deixa que cresçam juntos e no final separa. Tá? É esse o conceito. Pessoal, não existe, as doutrinas puras da Bíblia, elas estão corretas, mas não existe uma igreja 100% seguindo completamente a Bíblia, é individual, é você que tem que analisar como está a sua vida, né? Não espere ficar analisando você a igreja. Não, eu não vou naquela igreja porque aquele pessoal ali é todo pecador. Todos nós somos. A igreja é um hospital, é para receber. Agora, o quanto a verdade, a espada de dois gumes da verdade, consegue transformar a sua vida e a minha vida. Esse que é o ponto. Não basta eu ficar, não é para eu ficar olhando o outro, não. Né? É olhando para mim aqui. Será que eu estou seguindo isso? Essa é a preocupação. Salvação individual. O altar de sacrifício está sempre diante de nós. Nós escolhemos onde nós vamos sacrificar o nosso corpo. Seguir para Satanás ou para Cristo. Todo instante. Pessoal, a igreja adventista, ela se esforça por colocar na sua mão toda a informação possível para que você possa saber, decidir para a sua vida. A igreja adventista não tomou essa ideia por si só. Na verdade, foi Deus que colocou tanto a Bíblia, né, que a igreja adventista segue a Bíblia toda, doutrinariamente, quanto o espírito de profecia, que são orientações mais amplas, mais genéricas, para nós que vivemos no tempo do fim. Né? Então, assim, se você olha todas essas informações e deixa na sua prateleira, não estuda, não lê, não você é responsável diante de Deus, porque Ele te mandou o remédio e você não quis tomar. Né? Veja, não estou colocando aqui, não estou discutindo aqui o nível de Ellen White com o nível da Bíblia, tá, pessoal? Isso é outro assunto, eu estou falando que são informações que Deus proveu para a gente, tá bom? Então pense nisso. Agora, sempre teve a mistura do erro com a verdade, ao longo de todas as igrejas, tá? Tem uma única exceção, a igreja de Filadélfia, mas a gente vai tratar isso mais para frente, tá bom? Bom, Balaque então, Balaão e Balaque, né? Então ele fez uma armadilha, ele armou para Israel, tá? Então a mistura da verdade com o erro. Vamos ler, só para confirmar, Apocalipse 15, verso 29. Apocalipse 15, 29. Quem pode ler para mim? Não, acho que não é. Não, desculpa, é Atos 15, 29. Atos 15, 29.
Olha o que o apóstolo vai falar. Então, qual era a indicação para a igreja no tempo dos apóstolos? E vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sacrificados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Olha só, a indicação para a igreja era se afastar dessas coisas, tá? Qualquer idolatria, né? Nós sabemos que ídolos não são nada, são um poste, tá bom? Não são nada. Mas o fato, se você participava das reuniões ali dos pagãos e você comia daquela alimentação, na verdade você estava dando um testemunho errado, né? Você estava se associando com pessoas que não criam em Deus, né? Então esse é o conceito. E a prostituição não precisa nem explicar, né? Quebra da lei de Deus explícita. Né? Às vezes eu fico... Paulo, ele falava que não tinha nenhuma importância, né? Aqueles açougues esse lá. conceito, isso. Mas é diferente de, por exemplo, acho que é 23, 21 de setembro, já Cosme Damião. É, o Cosme Damião. Sempre tem o pessoal pegando, distribuindo na rua, sabe? Quando eu era criança eu tomava. O difícil é você explicar para o seu filho o que é aquilo ali, né? Porque muitos chegam com um saquinho de Cosmo Damião lá. No período, né? Próximo agora, dia 12, dia das crianças, a distribuição aí de Cosmo Damião. O ponto principal, pessoal, é sempre testemunho, tá? E aí há um pedido para que a igreja cuide dos irmãos mais fracos, né? Então, se você vai fazer alguma coisa que em si mesmo não tem nenhum tipo de problema, mas você pode estar influenciando um irmão mais fraco, né? Você é responsável por aquilo. Então é isso que a gente tem que cuidar. Sempre o bom senso cristão, né? Sabendo a liberdade cristã no sentido de bom senso, né? Bom, verso 15 então. Do capítulo 2 de Apocalipse, verso 15. Assim tens também os que detêm a doutrina dos nicolaítas. Então olha aí, ó. A doutrina dos nicolaítas foi agravada com a doutrina de Balaão, tá bom? Então vocês veem que a igreja está indo num caminho em que está ficando cada vez mais crítico, né? A mistura do erro com a verdade. Agora nós já temos então o conceito de Balaão, mas mantinha ainda os nicolaítas, tá bom? Qual é a recomendação de Jesus? Verso 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha vida. Pessoal, por que critério a gente vai ser julgado? Palavra, ela lei, né? Por esse aqui, tá? Se isso aqui é a espada de dois gumes que sai da boca de Jesus ali, e que é capaz de distinguir o erro, essa mesma palavra vai ser usada no juízo contra qualquer um de nós se a gente não seguir. Então não tá? importa nem a intenção. Oi? Não importa nem a intenção da pessoa. Não importa a intenção no sentido, se ela segue com fidelidade, né, com fé e segue claramente a palavra de Deus, ela não é julgada por essa espada, tá? Ela é julgada, mas é absolvida. Perceberam como que é o jogo de palavras aí? A mesma espada que serve para distinguir o erro, no final vai julgar você. Então, se você não aceitar, essa espada vem como juízo contra você. Tá? Esse é o conceito que está aqui. Verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos começar pelo maná. Por que essa referência ao maná? Muito fácil. Vamos abrir em João 6, 32 e 33. Esse é bem fácil. João 6, 32 e 33. O próprio Jesus, ele é o maná do céu, né? Então, leia aí o texto. 6, 32 e 33. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quem foi que desceu do céu e deu a vida? Jesus é o pão da vida, né? Por isso que o maná ficava ali na arca do testemunho e tinha ali aquelas duas fileiras de 6 pães continuamente dentro do templo, né? Representando ali o pão que veio do céu, o pão da vida, né?
Exatamente esse conceito que está aqui. Então, ao vencedor, ele vai receber o maná escondido, ou seja, a vida, né? Está em Jesus. E é o esquema da pedrinha branca aí, tá? Não se tem absoluta certeza desse símbolo, ele não aparece na Bíblia, a interpretação. Mas do ponto de vista histórico, se sabe que os julgamentos eram feitos da mesma forma com juízes, e cada um daqueles que se assentava no julgamento, ele recebia uma pedra branca ou uma pedra preta. E aí ele julgava, né, na opinião dele, colocando a pedra branca ou a pedra preta, né? A pedra branca representando a absorção daquele que estava sendo acusado. Pode ser uma representação disso, porque nós estamos falando de juízo, lembra da espada aqui? Nós estamos falando de um período de juízo, tá? E que mais? Nessa pedrinha tem escrito nome. O que era o nome para o hebreu? Caráter. O caráter, exatamente, tá? Então veja só, aqui está falando de alguém que recebeu ou que desenvolveu pela justiça de Cristo um novo caráter, né? O qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Pessoal, aqui é muito fácil a gente entender como é o processo de transformação. A partir do momento que você se batiza, você conhece as Escrituras, aceita a oferta de salvação, toma a decisão pública de se batizar, e a partir daí, acabou a sua caminhada, está tudo resolvido. Não, começa o processo de desenvolvimento, que a gente chama de santificação. Cada um de nós está nesse processo agora, tá? Só que como é que você descreve para o outro como é que isso acontece? Você não consegue descrever, isso é uma coisa pessoal. É você que sente o poder da palavra transformando você. Pensamentos errados, hábitos errados que você tinha vão sendo corrigidos pela palavra de Deus. Como é que você explica isso para uma pessoa? Não tem como. A pessoa tem que experimentar por si só. Tá? Essa é a transformação. Por isso que ninguém conhece, só aquele mesmo que passa. Tá? Vejam como as coisas se encaixam perfeitamente na mensagem, né? Muito bem. Uma observação. Claro. Esse tipo de santificação que a gente tem que andar, uma das coisas mais importantes que a gente tem que combater é a idolatria. A maioria de nós, a primeira coisa que a gente faz é arrumar-se, olhar no espelho, as mulheres se enfeitarem, etc. E de repente, minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu emprego, isso chama-se idolatria. Tem gente que ama mais as coisas que ele tem no mundo do que o próprio Deus. Eu vou me ater a gente tem que observar, afastar das idolatrias. Eu vou me ater à sua segunda frase, né? A gente tem que colocar o coração nas coisas de Deus. Veja, não há problema você ter coisas, não há problema você ser rico, né? A Bíblia, quem foi rico? Abraão, né? Riquíssimo. Não há problema você ter carro, casa, não há problema de você se vestir de forma ordeira, boa, não há problema das mulheres se prepararem. Só não é para colocar o coração nisso. Isso não é o importante, tá? Isso não traz a salvação. Não adianta eu embelezar o corpo e eu perder a minha alma, né? Perder a vida eterna. É nesse conceito que a Bíblia trabalha. A Bíblia não trabalha assim, seja desleixado, não se arrume. Olha, não compre carro nenhum, ande a pé, ande de ônibus, né? Não tenha propriedades, né? A Bíblia não fala isso, né? Percebeu o ponto? É sempre no sentido de não colocar o coração. Que a maioria de nós, por egoísmo, a gente aceita essas coisas, meu carro, meu idoso, isso chama-se idolatria. A maioria dos idólatras, dentro das próprias igrejas, essa aqui eu considero essa igreja aqui como a igreja de Deus. Essa é a igreja de Deus. Que guarda os mandamentos de Deus que refere a Jesus e profecia. Isso mesmo. Nos orienta no sentido de que nós não podemos acharmos poder amar mais a gente do que ao próprio Cristo. Então, quem é o verdadeiro cristão tem que ter só isso em mente. Sabe? Achar o olho limpo, a cara, a face bonita, a roupa, não sei o que, o carro. Não dizer meu, nós não temos nada, tudo é uma bênção de Deus. Então, eu peço, se você tem um bom emprego, por exemplo, bem remunerado, você dá os livros, dá a oferta, etc. Mas você não pode se vangloriar de ter essa posição.
Até você passou na igreja, Sim. se ter orgulho de você passou na igreja, sentir aquela vaidade, se você sentir alguma vaidade disso, você está agindo como idólatra. E é isso que eu estou querendo dizer. A gente não foi valorizar nada disso, que é tudo passarinho. Sempre o cuidado como ele colocou, né? O cuidado sempre não são atos, tá? Mas é o sentimento do coração. Veja que o pecado, a gente está acostumado a pensar pecado como ato, tá, pessoal? Pecado é condição. Por isso que eu nunca vou ser perfeito, tá? Mesmo que eu não cometa nenhum ato errado, tá? Na minha cabeça, né? Mas eu estou numa condição pecaminosa. Então a gente tem que policiar o nosso coração o tempo todo, tá? Para você não ser levado. É isso que ele está dizendo ali, tá? É nesse sentido. Todas as coisas. Para mim, por exemplo, bebida não me atrai em nada. Eu tenho repulso, tá? Mas para outra pessoa aqui pode ser um atrativo enorme. Cada um tem o seu ponto, né? A Bíblia menciona isso. Cada um tem o seu ponto, ou a sua concupiscência que o trai, né? A gente deve estar alerta com relação a isso. De novo, olhando para nós mesmos. O pobre também, né? O pobre também que é pobre demais, ele acha que por isso ele vai ser salvo, porque ele é humilde. Não tem nada a ver. Ele é orgulhoso de ser humilde. Né? Acontece, pessoal. Por isso que o exame é sempre individual nosso. Né? Bom, a gente não vai conseguir entrar. Eu queria só mostrar um último desenho aqui, se eu conseguir para vocês, uns 5 minutinhos antes da gente fechar. Aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Aqui tem uma história. Vamos lá. 7 igrejas, tá? Eu vou desenhar uma linha no tempo. Você vê que não apareceu aí. Olha aqui, ó. Uma linha no tempo. Tá bom? Vamos colocar aí as 7 igrejas. Tem 7 aí? Tem, né? Vamos, só para a gente representar bem rápido aqui. A primeira é o quê? Éfeso. Vamos me ajudando aí. A segunda. Esmirna. Depois. Pérgamo. Depois. Tiatira. Sardes. Filadélfia. Laodiceia. Tá bom? Olha só o que acontece, tá? O que nós vamos ver no próximo sábado. Nós estamos vendo aqui, em cada uma dessas igrejas, entrando alguma coisa para contaminar a doutrina. Qual foi a primeira? Em Éfeso é mencionado o quê? Pureza. Os nicolaítas. Então. Volta ao primeiro. Mencionados os nicolaítas. A segunda não é mencionada. É? Não. Eu não lembro. Tá? Não é mencionado nada. Mas a terceira já menciona o quê? Balaão e os nicolaítas. Na quarta igreja que a gente vai estudar semana que vem, nós vamos ver uma outra figurinha carimbada muito conhecida. Jezabel. Isso, no verso 20 vai aparecer aqui assim, ó, Jezabel. Tá bom? Olha o que acontece com a igreja, só vou adiantar para vocês, tá? Essa igreja de Tiatira representa a Idade Média, tá? O papado no seu auge, ok? E a igreja seguinte, como vocês já podem adivinhar, representa o quê? Reforma. Aqui aparece a reforma, tá? Eu vou mostrar para vocês semana que vem que vai acontecer o seguinte movimento aqui. Antes disso, eu vou desenhar uma figura aqui em cima, na forma de uma nuvem, tá? E vou botar um nome aqui. Babilônia, tá? Babilônia, lembre-se, é uma associação de todas as ideias religiosas, as mais absurdas possíveis juntas, tá? Essa Babilônia, ela, na verdade, significa erro, em termos doutrinários, tá bom? Nós vamos ver o seguinte efeito acontecendo na igreja de Tiatira. O erro se agravou
Tanto que Deus, ele separa o grupo que está se associando à Babilônia e ele continua com um novo grupo, tá? A sua igreja é separada. Vocês vão notar que tem uma menção aqui a um grupo que permaneceu fiel durante a Idade Média, tá bom? Muito bem. Aí entra a reforma. Você fala assim, ufa, chegou a reforma, legal, agora tudo vai dar certo. Eles vão encampar todas as doutrinas da Bíblia novamente que a Idade Média tinha esquecido. Não acontece isso, infelizmente, tá? A igreja da reforma começa bem, porém depois eles estagnam num ponto. Eles falam assim, muito bem, Lutero chegou até aqui, daqui eu não passo. Eu sigo o que Lutero defendeu. Você está dizendo para eu guardar o sábado, mas Lutero nunca guardou o sábado. Eles ficam onde os reformadores ficaram, tá? E mais do que isso, eles entram num processo de hipocrisia. O que acontece novamente? Acontece esse fenômeno novamente aqui. Deus separa um novo grupo para continuar como a sua igreja. E essas pessoas, elas vão sendo colocadas em Babilônia. Tá bom? Final da história. Nós estamos em Laodiceia. Tá? Aqui começa um processo de sacudidura. Vocês já ouviram essa expressão? Todo mundo já ouviu, tá? Já está ocorrendo, pessoal. Nós já estamos vendo pessoas que representaram de certa forma lideranças e que às vezes abandonam a igreja. Essas pessoas, pela sacudidura, algumas escolhem ir para a Babilônia. Então elas saem da igreja de Deus, que é Laodiceia, tá bom? Porém, acontece o seguinte fenômeno que está em Apocalipse capítulo 18 e nós vamos estudar isso. Vocês já ouviram aquela expressão, um anjo falando claramente? Caiu Babilônia, sai dela, povo meu. Vocês já ouviram isso? A gente vai estudar isso, tá bom? Eu estou me adiantando aqui para vocês entenderem o conceito geral. Da mesma forma que a sacudidura tira pessoas da igreja de Deus, que é Laodiceia, e elas vão para a Babilônia, pessoas ouvindo o grande clamor, isso ainda é futuro, esse clamor está começando, mas vai se tornar muito forte no futuro. Pessoas vão abandonar a Babilônia e vão vir para a igreja de Deus, tá bom? E esse vai coincidir justamente com um período que é o período final da igreja, que a gente chama de igreja remanescente. A igreja remanescente. Portanto, a igreja remanescente vai ser formada por aqueles fiéis que vieram da igreja de Laodiceia, com mais as pessoas que vieram de Babilônia. Elas formam a igreja remanescente que vai para os últimos acontecimentos até a volta de Jesus. Essa é a igreja que vai estar em pé na volta de Jesus. Perceberam? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que 2 vezes ao longo da história das igrejas, um grupo é separado, aqueles que obstinadamente aceitam as doutrinas de Satanás e, portanto, se juntam à Babilônia, e Deus separa um povo especial que continua mantendo a fidelidade das doutrinas. Durante a Idade Média e durante a Reforma, tá? E no final, justamente em Filadélfia, Deus restaura, ou começa a restaurar, as verdades bíblicas, tá? Começa um processo que continua em Laodiceia. Apesar de que Laodiceia é criticado, e nós vamos ver as críticas, nós somos criticados por Deus, tá? Mas hoje nós temos uma igreja que prega todas as doutrinas bíblicas como elas estão na Bíblia. Então vejam como Deus fez um processo de restauração, tá? Só para vocês terem um contexto geral das igrejas, para não se perderem. Semana que vem a gente continua então nas demais igrejas, tá bom?